Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 90 do podcast Papo de Amigo. Esse é um podcast realizado pelo Amigos do Mercado, que é gravado aqui nos estúdios da Content Club e que tem o oferecimento da Aioros. Se você, por acaso, está chegando aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos Braga e eu geralmente conduzo essas conversas que você pode ver aqui no nosso canal do YouTube e também no Spotify. A ideia é que a gente traga profissionais de muito destaque do universo do mercado publicitário para que eles contem suas histórias de vida e suas histórias profissionais, para compartilhar com vocês num papo leve, num papo descontraído, onde a gente fala de trabalho, mas também fala muito de vida, e que isso sirva aí de inspiração ou de informação ou de distração para você, né? Então quero agradecer você que está aí na nossa audiência e quero te convidar a não sair daqui mais. Se inscreve aí no nosso canal, se inscreve nos agregadores de podcast, siga o Amigos do Mercado nas redes sociais. E se você é publicitário, acesse os grupos de WhatsApp do Amigos do Mercado, porque daí não só sobre o Papo de Amigo, mas a gente vai falar sobre um monte de coisas. A comunidade do Amigos do Mercado hoje reúne mais de 66 mil profissionais de comunicação e a gente gostaria de ter você com a gente também. Então, primeiro, muito obrigado por você estar aqui conectado com a gente, e nesse bate-papo aqui, não é para você ficar só ouvindo, não. Queria que você participasse também. Então, comenta aí se você conhece esses nossos convidados, se você já viveu alguma história com eles, divide. Se eles por acaso esqueceram de contar alguma coisa importante, conta você pra gente. Fala assim, poxa, esqueceram de uma história importante aqui, ó. Aí entrega aí os nossos convidados aí nos seus comentários, porque a gente quer deixar tudo isso muito bem registrado, né? A gente contar a história dos nossos amigos. E quando vocês mandam recado, a gente, além de assistir aqui, além de ler aqui, a gente gosta de mandar um beijo para vocês. Vou fazer isso daqui agora, falando aqui do Bruno de Souza, do William Rodrigues e do Alexandre Sanches. Três de tantos que deixaram aqui os seus comentários. Quero agradecer aí vocês por terem participado e que vocês continuem aí com a gente em todos os outros episódios. Você que está aqui, siga nesse episódio, mas vou te contar sobre 3 outros episódios que passaram por aqui para vocês verem a galera que passa por essa mesa aqui. Ó, assistam o episódio da Marcinha Esteves e Vanessa Brandão, episódio incrível, imperdível, vale assistir. Walter Zagari e Ângelo de Sá Júnior, o JR, assista outro episódio imperdível. E outra, Lucas Strábico, mais conhecido como Cartoloco. O Cartoloco veio aqui com Cássio Barco, entre tantos episódios. Como eu disse, estamos no episódio número 90, né? Muitas histórias bacanas já passaram por aqui e hoje, episódio redondo, data especial, né? Não poderia ser diferente, a gente trouxe convidados que eu já conheço há tanto tempo, gente que vive a publicidade há tantos anos e vai poder dividir as suas histórias com a gente, e não poderia ser diferente. Vamos recebê-los com aplausos. Por favor, aplausos para Daniel Rosa, palmas para Daniel Rosa, muito bom! Daniel, cara, que bacana ter você por aqui, cara. Muito obrigado, viu? Tudo bem, Marquinhos? Poxa, tudo ótimo. Agradeço aqui. Parabéns pelo projeto de vocês, toda essa parte de conteúdo, né? Amigos do Mercado, é um grande prazer participar aqui desse bate-papo. Então, vamos contar algumas histórias aqui, contar algumas coisas que nunca falei em nenhum podcast. Vou dividir um pouco com vocês. Cara, e Dani, a ideia é justamente essa, sabe, Daniel? A gente quer ouvir aqui aquelas coisas que nunca saíram no Ed News. Aquelas coisas que a gente não vai ler no meio mensagem, no próprio marketing, aquelas coisas que são coisas de vida, as coisas que não estão no nosso LinkedIn, né? É óbvio que um pedaço importante da nossa vida é o trabalho, né? A gente passa muito tempo no trabalho, vive, constrói amizades no trabalho, mas, cara, a vida não é só trabalho, né? Então a ideia é que a gente conheça a sua história e aí temos uma regra aqui nesse nosso podcast, viu, Dani? Aqui parece que é bagunçado, mas não é tão bagunçado assim. Cara, qual que é a regra? Eu pude, Dani, olha que legal, cara, pude convidar 90 amigos para estarem aqui, né? E, cara, ainda tem pelo menos mais 90 para escolher. Você sabe o quanto o mercado é grande, quanto a gente conhece as pessoas, né? Só que cada convidado teve somente uma oportunidade de chamar uma pessoa para estar ao lado, né? Você, Dani, que conhece tanta gente, me conta, antes de você me falar quem que você trouxe, como é que foi seu processo de decisão, tá? Pra gente terminar aí você contando quem é que você trouxe para estar com a gente. Bom, o meu amigo, né, que eu trouxe aqui para o nosso bate-papo, é uma pessoa que apareceu na minha vida num momento muito feliz, né? No momento que a gente fazia boas festas ali do Ed News, ali na casa da Verbo Divino, ali antes da pandemia e tal, a gente se divertia muito, né?
Então foi um momento de uma pessoa que traz essa energia positiva, né? Essa coisa da felicidade, que acho que isso é muito importante para o dia a dia, né? Da gente. E então, eu não sei, falo mais um pouquinho já? Pode falar. Legal, então depois a gente acabou se aproximando de novo, né? Num momento ali de quando eu assumi o Ed News pós-pandemia ali, o líder acaba ficando muito solitário, sabe, Marquinho? Então eu assumi como líder ali de uma empresa, uma baita responsabilidade de Toninho Rosa, né? Um pedigree pesado ali, né? Então só faixa preta. Então foi um momento que eu busquei uma conversa, uma humildade minha de buscar um lado de ter alguém para trocar, alguém que sabe mais do que eu, né? De ter mais sucesso do que eu. Falar, poxa, eu quero ser que nem esses caras e tal. Então foi quando eu me aproximei do Ivo Aguirre. Palmas para o Ivo Aguirre, nosso convidado do Dani. Oh, que honra. Tá vendo? É para começar fazendo você chorar, meu amigo. É verdade, emocionante. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Agora suas palavras me deixaram emocionado. Obrigado, Daniel. São momentos realmente que a gente viveu emocionantes e agora mais ainda, né? Mas Marquinhos, Amigos do Mercado, ele também a gente já acompanha há muito tempo. Parceiros de muito tempo, já fui patrocinador do Amigos do Mercado antes da pandemia. E esse momento que a gente está aqui para descontração, não é para falar de negócio, é para falar de vida, né? Então a gente está aqui para agradecer mesmo e que a gente siga aqui com um papo legal, que eu possa contar minha história, agregar aí para vocês, né? Como o Daniel agrega para mim, quanto eu agrego para ele, e nós trocando aqui a gente vai trazer isso. E a ideia é justamente essa, sabe, Ivo? A gente poder ter um espaço que é do mercado publicitário, enfim, nossa audiência é predominantemente de profissionais de comunicação, mas que a gente possa contar a nossa história, né? Que esse podcast chegue no grupo da família, né? A gente quer que ele expanda além da publicidade, porque a gente quer deixar registrado aqui a nossa história, né? E como eu disse, cara, o trabalho é um pedaço da nossa história, né? E muito bom tê-los aqui pra gente poder bater esse papo. E Dani, é o seguinte, você que conhece tudo do setor, né, cara? Se esse aqui é um podcast de publicidade, né? Antes de começar as histórias, imagina o que eu vou fazer agora. Publicidade. Boa, isso aí, né? Tem que faturar, né? Tem que faturar, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Aqui é o seguinte, na verdade esse episódio todo é só para tentar trazer a Multifaces novamente para ser patrocinadora. Eu assim acho. Pô, Igor, vamos lá, cadê? Mas tem a turma que é o Cássio e o Hugo também. Que aí tem que passar pelo Cássio agora. Exatamente. Vamos lá. A Carol vai lá falar com eles. Aí, já a Carol arrebenta. Contato. Já passa o WhatsApp agora. E aí, Dani, é o seguinte, eu vou começar falando da casa. Você, quando chegou aqui, foi muito bem recepcionado, né, meu? Viu aqui... Nossa, espaço maravilhoso. Realmente... A estrutura da Content, né? Cara, eu vou falar da Content. Tá aqui a imagem da Content na tela. Cara, a Content, ela nasce como uma agência de marketing de influência, mas ela expande para algo muito mais impactante. Que legal. E ela hoje opera em 4 grandes frentes, tá? A começar pelo marketing de influência. Enfim, você sabe o quanto que o marketing de influência é importante hoje na publicidade. Poxa, sim, não para de crescer, né? E o quanto as marcas, elas aproveitam da conexão com os influenciadores para levar sua mensagem. E é sempre bom ter um especialista para estar com a gente nessa, e a Content é super especialista nisso. Então tem lá a frente da Content Influencer. Se você quer se relacionar com o mercado de marketing de influência, fale com o pessoal da Content. E uma outra frente fortíssima deles é a Content Esportes. Esse podcast aqui onde a gente está, muitos podcasts relacionados ao universo do esporte acontecem aqui. Que legal. A Content, além de ela fazer esse link das marcas através do esporte, ela também tem uma frente de produção de conteúdo com ex-esportistas. Muitos ex-esportistas hoje são grandes comunicadores, né? Não só na TV, mas na internet, no universo de podcasts. Então é um trabalho importante aí que a Content faz. Além disso, aí sim, isso que vocês estão vendo, né? Content Studio, hoje num formato aqui de podcast. Mas aqui dá para ter mesa, dá para ter outros formatos, né? Esse estúdio aqui é um estúdio super dinâmico, você pode, super versátil para você fazer outro tipo de gravação, e não só os conteúdos aqui dentro, né? Enfim, precisando de uma produtora, né? Fala aí com o pessoal da Content, que eles conhecem muito sobre isso. E para fechar, Content Social Hub.
né? Que leva a sua mensagem através das redes sociais com muito mais eficiência para o público que você deseja. Então você já tem o conteúdo, quer expandir, quer levar esse conteúdo para sua audiência, fale com o pessoal da Content na frente ali da Content Social Hub. Então esse é todo o trabalho aqui da Content, muito bem capitaneado pelo nosso grande amigo Ale Visconde. Né? O Ale Visconde é o CEO aqui, grande amigo. Legal. Trabalhou com a minha mulher. Sério mesmo? A minha mulher trabalhou lá na, como chamava? iFruit. Exatamente. Putz, ele começou com a iFruit. Atrapalhei aqui o merchan, mas assim, não estava combinado aqui, mas realmente o espaço é lindo, pessoal, que está procurando um espaço aqui de podcast realmente muito bacana. Parabéns para vocês pela Content Club, um belo projeto. Então, cara, muito bem localizado, né? Chegou fácil aqui? Cheguei muito fácil, bem pertinho aqui do lado da Jovem Pan, trabalhei na Jovem Pan. Exatamente. Putz, eu venho pra cá, eu venho de patinete, cara. Eu venho de patinete, que eu tô ali pertinho, tô nos prédios da CNN. Aí é bacana porque são vizinhos e são gente boa pra caramba. Eu converso aí com o pessoal com o time do Ale, porque a galera é muito fera, né? Agora eu quero falar da Ioros. A Ioros, que é a patrocinadora do podcast, né? Não só do podcast, enfim, mas de uma série de iniciativas do Amigos do Mercado. Só que para falar da Ioros, Dani, eu vou te mostrar um vídeo da Ioros. Cara, o trabalho dos caras é animal, né? Olha, eles trabalham com 3D, né? É a turma da tecnologia, cara. Eles trabalham com 3D, embarcados em ativos de out of home. Também são craques em gamificação, tá? Em sensores, enfim. É a turma que ajuda com toda aquela parte de tecnologia, né? Seja agência de propaganda, seja veículo de comunicação, seja as marcas diretamente, né? Vocês precisam de uma solução tecnológica, fale com o pessoal da Ioros Studios, pessoal de BH, aliás, o Rafa estará aqui nas próximas semanas também contando a vida dele ali, né? E, poxa, eles têm aí um histórico muito legal de iniciativas relacionadas ao universo do 3D, né? Vocês que viram aí todas essas ações aí no Parque Vila Lobos e tal, é trabalho da turma a turma da Ioros. A Ioros é craque aí nesse assunto e também naquela solução que você não sabe nem qual é a tecnologia, mas você sabe qual que é o seu objetivo final. Divide o briefing com eles, porque eles, além de serem muito gente fina, eles vão conseguir ajudar vocês aí na solução que vocês buscam para suas marcas. Beleza? Gostou, Dani? Bacana? Bacana o trabalho dos caras, né? Só parceiro fera, hein? Parabéns. Gente boa. Recomendo, hein? Boa. E aí, agora, pra fechar, vou falar de um evento. A gente que é tão presente nos eventos, né, Dani? Eu quero falar de eventos de amigos nossos, inclusive. Vou falar do Brand 100. Por favor, coloca aí imagens do Brand 100. Cara, vem aí, Dani, a 3ª edição do Brand 100 no Brasil. Que legal, cara, hein? Brand 100, eles, cara, operam em uma série de países, já mais de 15 países, né? Pelo 3º ano estão aqui realizando esse evento no Brasil, que é um evento diferente, um evento voltado a negócios, né? Onde eles juntam ali um grupo de compradores de mídia, né, e de serviços de marketing com vendedores, né, com veículos de comunicação, fornecedores aí de serviços de marketing e tal. E aí é um evento que esse ano vai acontecer em Foz do Iguaçu. Super Network. Cara, Super Network e voltado muito direcionado a negócios, né? No início tem ali um momento, né, de confraternização e tal, mas o grosso do evento, cara, são business mesmo. Né? Durante a parte da manhã, eles têm apresentações em grupo, né, onde juntam ali grupos de compradores e aí eles vão, cada patrocinador vai lá e leva a sua mensagem e no final, e na parte da tarde cada um tem reuniões one-to-one, né, inverte. Eles já vão com a agenda pronta, os compradores vão ao stand de cada um. Quase que um modelo de startup ali, que você faz aquele pitch. Exatamente, vai fazendo pitch. E cara, nesse evento rolam mais de 1000 reuniões dentro do evento. É um evento de 3 dias, né, as 2 primeiras edições no Brasil foram no Rio de Janeiro, só que daí agora o evento cresceu e ele vai acontecer em Foz do Iguaçu, de 18 a 21 de agosto. Eu estarei lá, também sou parceiro aí da turma do Brand 100. E você que é anunciante, né? A parte de vendedores de soluções já está esgotada, né? Já estão lá com sold out. Tem lá mais, acho que são 57 parceiros que estão plugados a eles. Bem legal. Agora vem, ainda está no finalzinho das adesões dos compradores. Então você que é anunciante, você que é profissional de agência, né? Se inscreve lá
agendar para você poder participar desse evento. Existe lá toda uma curadoria feita pelo próprio evento, mas, enfim, se coloca ali à disposição através do site deles e esteja no Brand 100. Brand 100 é um evento bem bacana. Muito obrigado aí aos amigos do Brand 100 por apoiarem o Amigos do Mercado. Com muita honra, somos mídia partner desse evento, viu? Obrigado, Brand 100. Obrigado, Kik, Carol, Eli e todos os amigos lá do Brand 100. Belezinha. Fiz meus merchans, viu, Dani? Massa, pô, você tá indo muito bem, cara. Nossa. Não, se precisar fazer merchan lá nos eventos do Band News, o pessoal vai te contratar. Exatamente, cara. Eu quero fazer merchan lá no Indie Summit. Me chama lá no Indie Summit que eu faço os merchans lá. Tá fechado, você vai no palco. Muito bom. Ó, agora que eu já fiz aqui todos os meus merchans, agora vem, cara, para o que a nossa audiência tá esperando, que é ouvir as histórias dos nossos convidados. A gente costuma contar muitas histórias, né? Mas eu vou começar aqui, Dani, com uma história que nos contaram. Porque, cronologicamente, imagino que você não estava lá nesta ocasião, né? Que é a ocasião que Toninho Rosa conhece a dona Lígia Rosa. Que contexto, né? Que história que te contaram sobre este grande acontecimento? Cara, o meu pai era o melhor amigo dele, era o meu tio, né? Então eles sempre foram muito ligados ao automobilismo, né? E os caras, né, essa história de Interlagos e tal, eles corriam de kart. E meu pai nunca foi bom de pilotar, assim, mas ele sempre gostou muito de mexer, mais do lado da engenharia. E o meu tio Beto era o melhor amigo dele. E aí ele conheceu minha mãe desse jeito. Eles iam viajar para Santos. Meu avô tinha uma casa em Santos. Eles foram viajar juntos e o meu pai ficou muito mais interessado na minha mãe do que no rolê da praia ali e tal. E aí meu tio não gostou nada da ideia, né, cara? Falou, não foi combinado com ele, né? Não, Pô, né, cara? A minha irmã não. É tanta gente aí pra você escolher logo a minha irmã. E aí foi, né? E aí virou uma família... muito próxima, né? De todo mundo ficar muito, muito próximo, assim. Foi mais ou menos por aí que começou. Que legal. E eles se conhecem em Santos, e aí, e nesta ocasião, onde que eles moravam? Onde que seu pai e sua mãe moravam? Meu pai nasceu ali no Itaim. No Itaim, era uma rua de terra ainda no Itaim ali, né? E aí a minha mãe morava no Brooklyn, né? E eles foram se aproximando e tal, tinha umas festas, meu avô sempre gostou de fazer umas festas, meu avô Paulo, né, fazia umas festas e juntava todo mundo em casa, sempre teve essa cultura meio italianada da casa ficar cheia e tal, mas eles se conheceram ali e começaram a namorar dessa ocasião, eles eram super novinhos, 16 anos, acho, os dois, e aí nunca mais, estão juntos até hoje. Que legal, cara, que bacana. E aí eles se casam e moram em que região? Continuam morando ali nas proximidades? Daí eles se casam, moram um tempo ali na Atílio Inocente, ficam ali um tempinho e depois eles compram o primeiro imóvel em Interlagos, né? Atrás ali foi de onde eu nasci, tudo, meus irmãos, atrás do cartódromo, depois do autódromo, bem lá no fundo, onde deu a condição ali para o meu pai comprar uma casa, mas muito ligado ao autódromo, né? O autódromo ainda era pista antiga, né? Para quem gosta mesmo, sabe que a pista era gigante. E aí estamos falando de época de Fittipaldi e tal, né? Bem antes do Senna. E era um sítio, uma chácara, né? Era um sítio, né? O autódromo. E a gente... Bom, foi ali onde começou a minha história, começou por ali, né? Bem próximo ao autódromo. Meu pai me levava pra... A gente pulava o muro pra assistir a arrancada e tal. Era uma cerca, assim, era uma coisa bem legal. Mas começou a minha história por ali. Foram onde eles foram morar. Cara, e aí quantos irmãos você tem? Você é o mais velho? Qual que é a ordem de chegada dessa galera? Então, aí pegando só pegando o gancho, aí meu irmão é o mais velho, que é o Paulo Rosa, né? Eu sou do meio e tem a Maíra Rosa, que é a Maíra mais nova, né? E meu pai começou a trabalhar na Salles, porque a minha avó conseguiu um estágio para ele. Ele era moleque, acho que 79, né? E aí ele começou a trabalhar na Salles e ia de lá até de Interlagos aqui a Borges Lagoa, que era onde começou ali, até hoje o prédio ali, mas eles venderam, né? Foi quando ele começou. 79 Caramba. Na publicidade. E sua mãe trabalhava também? Cuidava das crianças? Como que era a história dela? Minha mãe, publicitária, trabalhava no Pão de Açúcar. Olha só, essa história pouquíssimas pessoas sabem. Ela trabalhava no Pão de Açúcar também, mas aí as coisas foram mudando. Acho que até ela se arrepende um pouco hoje. Foi mais para cuidar da família, era uma outra cultura, né?
Meu pai ficou mais para cuidar da parte de trabalho e tal, mas ela trabalhava no Pão de Açúcar, era cliente também da área de publicidade. Caramba, que legal. É. Não, eu varejo sempre intenso, né? Enfim, muito trabalho, e ela era do time de marketing lá. E aí daí acho que tem um lado legal do meu pai, que ele sempre me mostrou isso. Ele falou, pô, sempre tem um lado positivo das coisas, né? Difícil e tal, mas aí o que acontece? Era longe, ele não tinha carro, nada ainda, ele ia de ônibus, né? Centro e tal, demorava muito, mas ele lia muito. Ele falou, pô, aproveitava o ônibus para eu ler. Então, devorou. Meu pai devora livros, né? Sempre tem uma biblioteca lá com mais de 5.000 livros. Caramba. E aí ele falou, mas eu li muito no ônibus. Então... Você vê, a gente não imagina, cara. Né? Toninho Rosa lendo um livro no busão. No Buzunga. Muito bacana. E aí vem o seu irmão. Qual que é a diferença de idade entre vocês três? O Paulo é mais velho, ele tem ali 2 anos e pouco de diferença pra mim. 7,7, eu sou 7,9, a Maíra veio um pouco depois, é 81, assim. Mas muito próximo, né? Muito próximo. E aí vocês, enfim, eu imagino que ciclo de amizades parecidos, enfim, crescem ali na região de Interlagos, né? Cara, daí a parte de amizade, assim, meu irmão, né, um ídolo pra mim, irmão mais velho, tudo, né? E aí eu peguei um pouco, até acho que isso tem um pouco a ver da minha formação de vida, assim, de ser mais, né, pra frente de várias coisas, porque andava com uma turma mais velha, né? Então, às vezes eles tiveram que me aturar. Eu era aquele moleque chato ali que ficava pentelhando os caras, né? Tem que levar ele, não adianta. Então, eu peguei bem a turma deles, assim. De todos da turma, eu sempre sou o mais novo. Então, acho que é novo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas assim, do ponto de... Quando eu tô com os amigos, eu sempre sou o mais novo. Eu achei um pouco mais fácil você ser mais... Você não precisa liderar quase, né? Você vai meio que no embalo, né? Muito. Cara, e você era uma criança tranquila, uma criança estudiosa, esportista? Como é que é o Danielzinho lá, meu? Cara, o Daniel sempre foi hiperativo, né? TDAH, disléxico, tudo junto. Muito pilhado mesmo. Mas eu tive um lado com meu pai, que ele ensinou a gente a estudar de uma maneira diferente, né? Então ele sempre estava ali conectado a livros, a música, o inglês. Ele sempre trazia algumas coisas assim que a gente não ficava tanto no... Ele não seguia tanto a cartilha da escola, assim, né? Claro que ele falava que era importante, ele estudou, né? Ele investiu bastante na gente. A gente teve uma oportunidade boa de estudo. Isso a gente passava a ponte para estudar. Mas, assim, nunca fui apaixonado pelos livros, assim, né? Nessa fase não, né? Mas era muito ligado ao esporte, né? Desde pequeno. Meu pai é um cara muito pequenininho e magrinho, né? E aí ele falou, cara, Daniel, falava pra mim, pro meu irmão, apanhei a minha vida inteira, né? Na infância eu só apanhava. Então ele falou, vocês vão ficar grandes, eu vou colocar vocês na natação. E a gente começou a nadar desde pequenininho, e tenho vários amigos, nado até hoje, né? Então isso deu uma liga com o esporte, né? Mas foi muito por conta do meu pai, de ver quanto que é importante isso, né? Pra vida do ser humano, né? De se divertir, de ter um lazer, né? E você falou seu pai na Salles. Seu pai fazia o que na Salles? Daí ele começou como estagiário de mídia, acho que ele fazia checking, né? Checking de IVC, né? Essa história é boa. Daí minha mãe falou, pô, mas a primeira vez que a gente foi viajar juntos num carnaval, seu pai levou um catatal de checking, ficou trabalhando no carnaval, super CDF. Meu pai sempre foi um cara, assim, muito dedicado, né? Mas ele começou pela parte difícil da mídia, assim, de pesquisa, né? Sim. Mas é bom, porque dá estrutura técnica, né, cara? É outro... Porque no final, hoje a gente, na mídia, recebe os cálculos todos feitos, mas, cara, antigamente o profissional de mídia fazia o cálculo, né, cara? Não tinha uma plataforma que dá gospe a audiência lá, dá os resultados, dá os relatórios. Não, cara, essa conta era meio que feita na mão, né, cara? Outros tempos, cara. Eu acho que esse artesanato, né, na hora que você faz a conta ali, é no meio desse processo que acontece o insight, né? Que eu acho que é esse que o resgate que as novas gerações, elas não conseguem ter, sabe? Eu vejo ali, tenho 2 filhos e tal, e a galera, eles ficam esperando uma parte que tá meio pronta. Eu acho que isso, talvez a gente possa comentar sobre isso, trazer esse resgate, porque é muito legal quando você tá fazendo ali, de repente, fala, nossa, mas tive uma outra ideia, né? Que o processo faz você ser criativo também nos números.
né? Então o mídia acaba sendo muito criativo também. Sim. Essa parte do trabalho enquanto ele está processando. Você fica mais concentrado no trabalho porque as ferramentas te dão naturalmente mais escala. Você acaba fazendo muito mais. Só que daí, quando você faz muito mais, você se concentra menos. Você tem menos tempo dedicado a cada job. Né? Mas enfim, Dani, vou trazer o papo agora pro lado do Ivo, né? Porque você contou uma história, quero também que o Ivo me conte uma história que ele também não estava lá, né? Putz, matematicamente era impossível ele estar lá no período, né? Na ocasião que o senhor Vitor Hugo conhece a dona Júlia, né? O que te contaram dessa ocasião, meu amigo? Você fez eu resgatar aqui, enquanto você estava perguntando, eu falei, cara, deixa eu lembrar. Meu pai e minha mãe se conheceram, eles eram amigos. Ela era amiga de um amigo do meu pai. E meu pai tinha um caramanguia conversível, que ele conta essa história. E aí um dia eles saíram e tal, e se apaixonaram, e estão juntos até hoje. Meu pai tem 81 anos, minha mãe tem 72. Então eles estão juntos aí há muitos anos, né? E foi assim, minha mãe morava no Campo Belo, meu pai morava na Vila Mariana. E se conheceram assim e estão juntos até hoje. E logo casaram e continuam morando naquela região? Não, eles casaram, foram morar num apartamento ali na Pinto Ferraz. Moraram um tempo e hoje eles moram ali no Planalto Paulista, onde eu nasci. E moram até hoje. E me conta uma coisa. Estão lá há 49 anos, que eu vou fazer 50 daqui um mês. Tá bem, Ivo. Parabéns, hein, meu? Chegou voando, hein, meu? Me conta uma coisa. E seu pai trabalhava com o quê? Sua mãe? Como que era? Meu pai trabalhou no Guia do Imóvel. Caramba. Vendendo jornal na rua. Depois meu pai trabalhou no Primeira Mão. Aí meu pai começou na Morumbi Publicidade, que vendia as placas de estádio, né? E aí que ele começou a desenvolver um crescimento de... Seu pai sempre foi vendedor, empreendedor, né? 3 filhos, tem que correr atrás. Sei e bem. aí começou na Morumbi Publicidade, vendia as placas de estádio, que hoje é tudo LED, né? E aí eu comecei a acompanhar muito ele. A gente ia pro Morumbi, eu joguei bola com Sócrates, Casagrande, com o Miller, com o Careca. Qual a chance de ter alguma desenvoltura perto desses caras? Véio? Não, mas eu tinha 6, 7 anos de idade nessa época, cara. 6, 7 anos de idade. Se eu tomava caneta dos meus amigos, imagina se eu jogasse com essa galera. Era outra época, né? Antes eles não... Hoje, se você botar eles no mesmo estádio ali, eles sai treta, né? Antes não, era todo mundo jogando junto, era Santos, Palmeiras, Corinthians, eu peguei uma época muito boa ali, aprendi muita coisa. E dali saiu minha vontade de conhecer, de viver a publicidade, né? Mas antes disso, eu queria me concentrar agora na sua infância, né? Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos, o Cássio, do meio, e a Lídia, mais nova. E tive um irmão antes de mim que não... Manda beijo ali pra eles ali. Amo vocês. E tive um irmão antes de mim que nasceu morto. Boa. E aí, como que era o Ivo criancinha, cara? Como que era o seu temperamento, meu amigo? TDAH igual o Daniel, o cara que não para quieto, que até hoje eu sou assim, mas era muito impulsivo. Todos os lugares que eu frequentava, eu sempre me destacava, porque eu, não só pelo lado de correria, mas sempre fui muito inquieto, né? Inquieto com tudo, não posso ver as coisas ali paradas que eu quero movimentar. Então sempre fui desse jeito, e isso estava na minha infância, né? E vem para
Você quer perguntar outra coisa? Não, era concentrar, eu queria relembrar o Ivo criancinha, cara, é sempre bom. Você vê, essas conversas aqui, né, elas partem da gente buscando a origem dos pais e um pouquinho do perfil de como a gente é criança, e aí quando a gente vai trazendo um link para hoje em dia, você vê que tudo tem a ver, né, cara? Tudo tá conectado. Tudo tá muito conectado, Sim. cara. A gente tem, no caso de vocês, né, pais que já eram do business, né? E em outros casos, por mais que não são, né, tem alguma ligação. Quando a gente pega, 90 episódios, conversamos com muita gente, né? Uma profissão que é muito recorrente, eu falo isso quase toda semana, a galera que assiste a gente sempre sabe. Os publicitários são muito filhos de professores e muito filhos de comerciantes também. Que no final das contas é a junção de uma coisa com a outra. Sim, sim. Né? Em alguns casos já pronto, né? Já filho de publicitário de fato. Sim, Né? claro. E aí por isso que a gente gosta de começar essa conversa aqui pela infância, mas agora eu já vou entrar nessa fase de trabalho. Porque, Dani, é o seguinte, você estava lá, você e seu irmão, né? Você, seu irmão, sua irmã, pulando lá a cerca de Interlagos, nadando, curtindo, seu pai já dando seus passos aí na publicidade, profissional de muito sucesso no mercado publicitário, quem é publicitário sabe, né? Só que, Daniel, é o seguinte, em algum momento, Toninho chegou e falou assim, galera, ó, acabou a moleza, velho. Vocês têm que trabalhar, meu. Né? Como que o trabalho chegou para vocês? Né? Você primeiro estudou, né? Fez faculdade e tal, ou a sua primeira experiência já foi trabalhando mesmo? Então, em casa foi esse movimento por esse baita profissional, ícone pai, né? Meu pai sempre foi muito paizão, tinha um jipão, levava a rua inteira pra gente andar de skate, fazer algumas coisas. Como ele já viajava muito pelas Salles, né? Ele atendia clientes fora do Brasil, já arriscava o inglês ali, né? Então ele ia para fora e ele trazia uma coisa muito diferente de ponto de vista de música. Ainda a gente escutava, era CD, né? Então ele trazia muito CD, muita música diferente, o que estava estourando lá fora, não tinha internet, né? Então, skate, por exemplo, a minha rua ainda era de terra, quando ele trouxe os primeiros skates ali, quando ele foi para Califórnia e tal, e aí depois a gente passou por um momento que a minha rua era uma descidinha bem leve assim e asfaltou. Então o asfalto era novinho, e aí o skate ficou perfeito ali, a gente não queria nem saber muito de jogar bola e tal. Então esse lado... E aí ele lançou a MTV no Brasil, né? Isso foi em 91, mais ou menos. Eu tinha ali meus 11 anos. Então, essa parte da música, eu comecei a arriscar um pouquinho de guitarra ali e tal. Então, isso foi trazendo um estofo, uma parte que eu queria participar mais. Já via um lado criativo meu que queria participar e olhava para isso e gostava dessa parte, né? E aí depois, o que aconteceu? Cara, imagina o seguinte, cara, a MTV, a febre que era tal, e você com orgulho danado falou, cara, meu pai trabalha na MTV. Foi o Paulinho Leal, trouxe junto com ele, ele fez a consultoria pela Dynit, saiu da Salles e montou, foi o primeiro cliente dele, a MTV, né? Então eu peguei todo esse movimento, foi um estouro mesmo, né? Nossa, a galera toda, né, música, era, TikTok de hoje, né? TikTok de hoje, muita música, muita cultura, né? Era muito diferente, né? Eu fiquei cabeludão, assim. E um time muito foda. Aliás, né, galera que curte aqui o Papo de Amigo, convido vocês a assistir o episódio do Cazé. O Cazé veio aqui também contar a história dele. Cara, a história do Cazé também é incrível. O Cazé Pessini, né? Mais conhecido como Cazé Peçanha, que eles falavam, né? Cara, a cena de MTV era muito legal, né? Era muito legal e ela foi uma virada de cultural, né? E eu acho que do lado da mídia foi muito legal, porque assim, os caras não estavam nem aí que a gente tá vivendo isso de novo. Olha só como as coisas vão e voltam, né? Como na história da nossa vida. Agora a internet já não tá mais a dancinha, e sim o cara que vem, que dá um contexto que fala de neurociência, coisas mais legais, até a molecada tá se interessando mais, né? E a MTV não tava nem aí pra audiência, falou, cara, se você quer comprar audiência, vai lá para as outras emissoras, aqui é diferente, cara, aqui é uma outra, e as marcas toparam, falando, meu, beleza, não é GRP, TRP. Não, você lembra daquela comunicação? Teve uma época na MTV que eles tiravam a MTV do ar, colocavam, desliga a TV e vai ler um livro. Cara, isso é animal. Isso, Então foi um movimento cultural, né? Um movimento muito legal, e eu vivi isso na veia, de perto ali, né? Meu pai foi pra MTV Awards, assistiu o show do Soul Asylum, vários lá. VMA. Em VMA, Então ele ia e voltava todo ano, trazia muita novidade pra gente. E aí eu comecei a olhar para esse lado, né, de produção cultural e tal.
E aí o meu irmão começou a trabalhar com ele, né, cara? Começou a trabalhar com ele, meu irmão sempre meu ídolo ali e tal, começou a trabalhar, eu ainda era mais moleque, e aí, porra, meu pai já, nessa época, ele comprou um Camaro, cara, um Camaro Targa, era Bordeaux, assim, tinha gente que achava que era uma Ferrari, né? Quem não entendia de carro, né? Mas era um Camaro RS 5.2 litros, um baita de um V8 motor de Corvette, né? Então, cara, meus amigos... Já não tinha mais livro no busão. Mas a gente ainda continuava morando em Interlagos, então tinha essa coisa, mas meus amigos eram caras assim, não mais simples, mas no sentido de não tinha tanta perspectiva de vida do que fazer e tal, né? Comerciante de carro, outro dono de padaria, mas aquela coisa assim meio interiorana que ainda local, é um pouco Interlagos. E aí, na sequência, meu irmão começa a trabalhar e aí ele, meu pai comprou um Dojão pra ele, um Dodge Dart. E ele começou a trabalhar, ele começou a ir pra faculdade, né, de publicidade e propaganda. Meu pai, né, com um Camaro e meu irmão com um Dodge Dart. Eu comecei a olhar pra aquela cultura música, MTV, tudo isso misturado. Eu falei, cara, eu acho que é por aí. Eu quero estar no meio dessa galera aí, pô. Eu quero estar nesse rolê. E aí vem um pouco desse movimento pra mim. E onde que você ganha sua primeira grana, cara? Onde que você troca pela primeira vez esforço por dinheiro? Cara, a primeira vez foi antes que eu troquei esforço por dinheiro, quando eu trabalhei pro meu avô. Já era o primeiro empreendedor pai do meu pai, o Paulo Rosa, né? Ele tinha uma farmácia e aí ele falava que às vezes a gente visitava ali no Brooklyn, ele ali no Brooklyn, na Nova Inocência. Nova Independência. E aí ele falou, você fica aqui, você embala. Aí não tinha embalagem, não tinha o saquinho, embalava aquele... Minha avó falava, você tá gastando muito papel e tal, né? Mas foi o meu primeiro trabalho. Papel de rolo, né? Era o papel de rolo e era o meu primeiro trabalho. Então eu fazia tal, ele me dava hoje, sei lá, muita grana, R$200, né? Caramba, avô, mas é muito, né? Para uma criança ali, não, vai. Se quiser voltar semana que vem. Porque ele fazia o plantão. Naquela época a farmácia tinha o plantão, né? Então, uma das farmácias do bairro tinha que fazer. Quando eu fazia o plantão, eu falava, posso trabalhar lá, pai? Pedia, tal. Pode, meu pai apoiava. Então, foi meu primeiro troca de grana, assim, né? Puta, que bacana. E aí você chegou a fazer faculdade de publicidade também? Daí a faculdade, foi esse momento assim, meu irmão começou a ir muito pra praia, né, e eu fui com os meninos e tal, eles sempre mais velhos, mas eu não tinha como pagar a conta, né, era caro. E aí meu pai falou, então, cara, você começa a trabalhar, né, e aí eu comecei a trabalhar com 15 anos, né, na empresa do meu pai. E então a publicidade e propaganda com o Toninho Rosa ali na mesa, eu só ficava escutando, né? Nessa época até que eu era, acho que era mais inteligente, não sei, mas eu escutava mais do que falava, né? Talvez a coisa do ego de hoje em dia, de quero falar pra caramba. Mas eu aprendi muito, Marquinhos, escutando. Então, as ligações, meu pai, né, naquela época, muito telefone, né? Então, cada telefonema que ele fazia com clientes, aí ele atendia o Ralph, que era o cara da CIA, né? Ele lançou a Gisele Bündchen na CIA, né? Ele falava com o dono da Química Amparo, um abraço pro Júnior, né? Lembra do meu pai? Com certeza, uma história do pai dele, né? Que faleceu na fábrica, né? Então, o pai do Júnior e tudo, meu pai participou de tudo isso, né? Então, Bung, Química Amparo, grandes clientes, né? E eu fui aprendendo ali, escutando, né? Então... E aí, a faculdade, eu fui para design. Quando eu conversei com meu pai que eu queria fazer, ele falou, vai mais pro digital, né? Olha a visão dele. Isso é 95, mano. Não tinha nem e-mail. 95, ele falou, vai mais pro digital. E eu fui estudar design digital, mas não pela coisa de criatividade, mas é porque era a única faculdade que, fora... ciência da computação, era a única faculdade que usava computador mesmo, porque a PP você ia só no laboratório, né? Era uma coisa que o computador não fazia parte da publicidade e propaganda, né, desse curso. Sim, putz, a gente tem uma idade muito parecida, né, Dali? Putz, eu quando comecei a trabalhar, eu era um menino do computador, né? Tipo assim, no escritório de contabilidade eu cuidava dos primeiros equipamentos que chegaram, né? Eu lembro de ter cadastrado o primeiro e-mail,
Né? Foi muito, muito próximo esse período aí, né? Cara, a idade plano real, né? Você tem troca de cara moeda mesmo e do tal. menino do computador. Era o menino do computador. Que trocaram as máquinas de escrever por computador, Cara, na verdade, né? um dos primeiros caras que eu conheci no escritório que eu trabalhei, cara, era o cara que tinha um FII mensal pra consertar as máquinas. Tipo assim, não é que a máquina quebrava, chamava o cara. Não, o cara fazia manutenção preventiva de máquina de escrever, cara. Deve estar fazendo outra coisa hoje, imagina. Cara, é muito louco. E como a gente tem uma idade parecida, justamente esse período aí, cara, quando eu tinha 15 anos. Tal. Essa coisa da máquina, eu vivi um pouquinho antes na Salles, né? Na Salles que meu pai me levava às vezes de final de semana, tinha lançamento de campanha, eles tinham uma sala, um cinema, um estúdio para lançar filme que levava cliente, né? Então, às vezes, ele ia de final de semana, me levava, e aí era a primeira evolução, que era uma máquina digital, né? Uma máquina elétrica, né? E aí passou para o computador. Mas ali eu também vi bons filmes, comecei a ter meu primeiro contato com estúdio. Sempre fui apaixonado por essa área de estúdio, de vídeo, né? E aí ele me levava para ilhas de edições, elas eram enormes, assim, né? Você cortava meio como se fosse cortar uma televisão, assim, cortar um filme publicitário, né? Cara, de filme de rolo mesmo, né? De cinema. Que legal. E aí, Dani, você, na publicidade, né? Onde é que você dá os seus primeiros passos profissionais? Na publicidade, a gente, junto com o Paulo, a gente montou uma empresa. Meu pai sempre foi mais ligado à mídia. A gente viu um caminho mais para o digital na criatividade, de começar a fazer sites e projetos. A gente começou a fazer alguns sites, né? A gente começou ali no www mesmo, né? E aí a gente tem um grande estouro quando a gente fecha com o Hugo Rodrigues. O Toninho sempre foi uma referência. Eu acho que era a Leila, que trabalhava lá na Salles Chemistry nessa época, convida a gente para fazer o primeiro site ligado a varejo do mercado automotivo, né? Por quê? Porque na TV, quando você solta os sinais, o sinal regional para você colocar preço, porque as diferenças de valores, né? De realidade de PIB, né? E aí ele tinha esse problema. Falou, pô, mas na internet não dá. Até o Juliana Flores tem o CEP lá, né? Então quem descobriu isso foi a Dynit, a colocar CEP. Ninguém colocava. E aí a gente falou, cara, vamos colocar o CEP. Então o cara coloca o CEP, eu entrego para ele a home regional com preço, né? Foi uma baita revolução. E aí eu meio menino ali, né? Mas já, cara, faturando alto, né? Com um projeto ali de valores muito altos, né? De R$500 mil, né? E eu bem garoto ali, então foi um momento... Fui pro Havaí, fiz muita coisa legal, de reflexão, mas assim, foi um momento de bastante aprendizado pra gente, né? Virava à noite, várias histórias aí aconteceram. A pizza da publicidade, meus amigos. Deixa eu trazer pro Ivo aqui, pra também relembrar, Ivo, a gente tava conversando até nos bastidores aqui, cara, você começou a trabalhar muito cedo, né? Como é que a vida profissional chega aí na sua história, meu? Foi entre brincadeiras, né, e passeios. Meu pai sempre acompanhava meu pai. Meu pai frequentava o Jockey, meu quintal era o Jockey, então eu já via aqueles painéis, tipo, ali, não, nessa época ainda não, ainda moleque. Aí dentro dos estádios eu via tudo aquilo acontecer. Aí meu pai saiu da empresa Morumbi Publicidade, que era a empresa que vendia. O Mário Nadeu, que era o dono da Morumbi Publicidade, morreu. Tinha a Traffic, meu pai trabalhou um tempo na Traffic e ele montou a empresa dele. Imagina, aí todo mundo, os amigos assistiam futebol, né, meu? Aí eu tinha amigos que vinham lá, Gelol, e ele falou, pô, meu pai colocou a placa da Gelol. Meu pai colocou, era G. Aronson, era Casas Bahia. Meu pai trabalhou... Brew Life. Até hoje eu tenho o plano que era da Brew Life. Caramba. É maluco porque quando a gente pega aqueles feedback, aqueles flashbacks de esportes, né? Aqueles gols de antigamente, tá? Não sei Sim, aquelas coisas que o Milton Neves coloca, né? Como era a rádio? Milton. Tinha o... Putz, esqueci o nome da marca. Mas era muito legal. E até hoje você vê as placas, né? Quando volta, claro. Né? Caramba. E eu falo para os meus clientes, quando depois eu comecei a trabalhar com isso, né? Mas aí vendo meu pai ali ganhando dinheiro, eu falava, pai, como é que você ganha dinheiro? Porque eu ficava olhando aquilo e falei, cara, a gente tinha uma vida simples.
Aí, de repente, meu pai comprou um puta carrão e não sei o quê. E eu falei, pai, como é que é esse negócio? E eu quero ganhar dinheiro. Porque assim, a nossa vida era... Eu jogava futebol na rua o dia inteiro, ia pra escola, eu odiava ir na escola. Eu falei, cara, acordar às 7 horas da manhã, ninguém merece. E aí, com 12 anos, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, me explica como é que funciona esse negócio, porque meu pai já tinha montado a empresa dele, se chamava Guirras Painéis na época. E aí eu vi ele começar a pôr painel, junto com o Márcio Maia, que era dono da Multipropag. E aí são várias pessoas, vai começar a falar nome aqui, eu vou falar nome de todo mundo. Aí meu pai planta o primeiro painel ali na Bandeirantes, na esquina da Bandeirantes com a 23 de maio. Aí começa a ponte da Marginal, toda a ponte da Marginal, Canhãozinha, não sei o quê, Blue Live. Falei, cara, meu pai... E essas coisas acontecendo, aí ele me explicou, falou, olha, você quer ganhar dinheiro? Pega sua mobilete, que eu tinha uma mobilete, ele pega sua mobilete, vai, aluga as casas aqui e pode ir lá vender, que você vende para Publivia, você vende para não sei o quê, você vende... Aí eu falei, é assim? Ele falou, pega o seu câmera fotográfica, aí eu catei minha câmera fotográfica, botava os 3, 4 filmes de 36 poses no bolso, olha, eu tinha que esperar, olha o tempo que eu tinha que esperar para revelar, para pegar o dinheiro. Aí eu ia com os contratos tudo impresso, passava e descia a Bandeirantes inteira, tudo, subia, alugava tudo. Aí acabou a Bandeirantes, mandava revelar, aí eu ia a Funchal, que era tava começando a pavimentar, que era de terra, devia ser por ali onde você morava. Sim. A Funchal, toda aquela parte de terra, eu aluguei todas aquelas casas ali. Cara, então assim, eu ganhava por dia ali, naquela época era em torno de 100, 200 reais. Caramba, meu. E aí, cara, eu comprei minha moto, a minha vida foi, cara, que legal, eu tive meu carro. Então, com 14 anos eu já tinha carro. Que beleza, hein, meu Então, amigo? assim, foi uma coisa assim muito legal. Então, assim, eu sempre fui empreendedor. Eu eu tive um emprego na vida. Eu fui trabalhar na Pacalolo. Fiquei uma semana. Não dá. Falei, não, nem a pau. Aí, continuei trabalhando com Eu trabalhava sozinho, eu não fui trabalhar com meu pai, né? E vendo isso, vendo meu pai crescendo, esse crescimento. Meu pai teve painéis, muitos painéis, e até chegar à Cidade Limpa, né? Mas assim, eu fui evoluindo, montei a minha empresa, segui com a empresa, na sequência da empresa do meu pai, mantive a minha empresa, com o meu irmão trabalhando com meu pai e eu trabalhando sozinho. Porque aí eu e meu pai, a gente já não se bicava, né? Eu tenho mais ou menos o mesmo gênio. E então a gente foi construindo e aconteceram várias coisas no meio do caminho, mas o que me levou para a vida profissional foi a escola da vida mesmo. Caramba, né? e Media Out of Home desde aquela época, né? Desde aquela época, meu pai... Só o termo que não existia ainda. A gente, naquela época era... Mídia exterior. Era mídia exterior, era mídia exterior, backlight, front light, o primeiro outdoor, né? Outdoor era o papel, né? Mas até hoje continua e a Multiface está aí até hoje. Caramba. Até hoje não, a Multiface ela foi a reinvenção de quando entrou Cidade Limpa, né? Porque foi o primeiro portal de mídia OH que eu fiz. Em 2007 eu tive a ideia, aquela briga de acabar a publicidade em São Paulo. Como eu conhecia todos os empresários dessa época, eu juntei todo mundo ali, tinha mais de 20 empresas naquele local. E aí eu vim com essa ideia. Começamos com 20 painéis, 20 parceiros, que aí a gente foi... Todo mundo tinha que tirar os painéis, né? Era prejuízo estar com o painel tinha que pagar a multa diária e você tinha que pagar para retirar o painel. E aí, a maioria... Alguns acreditaram, né? Falou, isso aí, você é louco, vai montar um portal de painel. Aí, algumas empresas acreditaram, foram. E isso aconteceu... Entre eu falar de tudo e acontecer isso, foram 3 anos. E aí a gente lança o portal Multiface. Porque assim, eu lancei antes a ideia, tudo aconteceu. E quando eu lancei o portal Multiface, aí eu saí no Ed News, meio mensagem. Aí quando eu falei,
Cara, não é... Olha que loucura, né? Eu sempre vendo todo mundo ali, hoje eu estou aqui. Eu falei, cara, foi assim uma coisa que mexeu com o ego, mexeu com tudo, né? Cara, Mas eu já ganhava... O trade da publicidade é encantador, né, Sim, cara? eu tinha clientes grandes. Foi o que me proporcionou a poder criar tudo isso. Eu tinha Continental Pneus, eu tinha grandes clientes. E, na verdade, ser publicitário é ser vendedor. Porque o cara que é publicitário e não é vendedor, acredito que... Não tem como. Não tem muito tem como. sucesso. É um artista. Você tem que ser... né, a gente tem que ser vendedor, a gente vende todos os dias. Mas assim que eu construí uma história, tenho 3 filhos, né? A Luísa, o Pedro e o Luan é o mais velho. E para sustentar os 3, eu tinha que sair de casa de manhã sem saber se eu ia ter o que comer à noite. Cara, vender fui filho, buscar atrás do sucesso todo dia. Eu tive filho muito novo. Então, essa construção foi a partir de ver meu pai ali e ele me permitir fazer, porque eu falei, pai, eu não quero estudar, eu quero trabalhar. E aí ele falou, então você decide o que você quer fazer. Mas eu estudei até os 16 anos eu parei, a escola da vida que me ensinou, e hoje eu dou aula, graças a Deus. Que beleza, muito bom. Ô, Dani, a gente tá falando aqui de Ed News. Cara, a relação do seu pai com contar o que acontece na publicidade precede o Ed News, né? Eu acho que antes do Ed News ele teve me corrija se eu estiver errado, ele estava junto com a turma que fez o Comercial e Companhia? Foi. Comercial e Companhia é antes do Ed News. Comercial e Companhia, já tinha o Ed News, mas Comercial e Companhia TV e rádio, né? Então, né, que hoje é o Reclame, né? Começou como Comercial e Companhia, até eu fazia eu gravava do Estadão, que tinha lá a parte do Canny Lions, né? E o Toninho apresentava, foi quando o pessoal da Rede TV conheceu ele, porque apresentava ele passava na Rede TV, então ele apresentava, foi pra Cannes e tudo mais. Ele começou muito próximo, foi professor da SPM 20 anos, mas ele também fazia as viagens para Nova York com grupo de mídia. Com o Venâncio, com essa turma toda, com o Paulo Gregorassi e tal. Então ele juntava todos os mídias e ele ia para Nova York. Né, ele fez décadas essa viagem, que era uma viagem para mostrar para pessoa, levava o pessoal na Times Square para falar o que era out of home, o que seria o futuro do out of home de Times Square. Levava no MIT, né, para entender o que seria tecnologia, o que é tecnologia, como que o Instituto de Tecnologia ia mudar a mídia, né? Escreveu o livro da convergência da mídia com a tecnologia. Então ele sempre teve essa veia. E aí o que aconteceu? O Ed News ele surgiu porque as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Ele foi muito para o Japão, né? Que ele tinha um cliente que ele ia e tal, e ele voltou e falou, nossa, vai mudar tudo, né? E foi ali que ele trouxe o Ed News, surgiu mesmo para mostrar para o mercado tudo isso que a gente ia falar. Ele já tinha essa parte visionária, assim, foi realmente muito novo. E o Ed News, ele nasce em que formato? Ele era um formato digital, ele era um formato impresso, ele era via... Qual que era o canal de distribuição do conteúdo do Ed News? Antes dele responder, a gente, saindo daqui, vai ter que ir lá trocar uma ideia com ele. Ele surgiu, ele sai da Salles, monta a Dainet, né? Dai primeiro em japonês e Net primeiro da rede, Dainet. Aí ele criou o Infodainet, que era uma newsletter para informar a galera o que estava acontecendo. O Infodainet fica gigante, fica maior que a própria Dainet, que não tinha brands e tal. Ele fala, isso aqui tá ficando muito grande, vamos tirar. E aí a gente tira de dentro da Dainet e cria o Ed News em 2000. Como uma newsletter, né? Você vê como as newsletters voltaram com tudo agora? Olha só. Isso há 25 anos atrás. Então, esse ano, 25 anos que ele fundou. Mas a gente tinha outras, a gente já tinha a parte de desenvolvimento, a gente fazia sites, né? Então, a gente fez sempre muito in-house, né? Todo o desenvolvimento era feito in-house. Mas eu tenho uma história curiosa que eu quero falar. Posso falar? Claro. Nessa época daí, sabe o que aconteceu? A gente estava ali, eu cheguei para trabalhar um dia ali, a gente virava bastante noite trabalhando, tal, normal. Aí tinha um cara dormindo no banheiro, né?
A Sandrinha, que era a mocinha da limpeza, falou, pô, Daniel, fulano tá programador aí, tá dormindo no banheiro e tal, né? Eu falei, caraca, o cara tá dormindo no banheiro. Eu falei, bom, daqui a pouco ele acorda e tal, né? Aí deu lá meio-dia e nada do cara sair, meu. Aí tava lá tal, aí a esposa dele liga. Ele fala assim, cara, mas o fulano tá aí e tal, que ele falou que ele virou a noite aí trabalhando, né? E daí a Sandrinha falou, meu, mas não tinha ninguém aqui, tal. Ele chegou depois, tal. Aí eu fui lá, o cara acordou, aí a mulher dele falou que ele tava com problema com droga, tal. Caramba. E que ele tinha virado à noite, Aí eu tive que mandar o cara embora, né? Aí cheguei, pô, puta, meu 18 anos ali, meio molecão, cara, como é que faz pra mandar embora, tal? Eu falei, cara, não dá, tal, do jeito que tem que te mandar embora. Aí o cara falou, eu vou te matar, cara. Vou te matar, não sei o quê. Se você me mandar embora, eu vou te matar. Aí, cara, fiquei louco, né? Naquela hora ali, não sabia com quem falar e tal. Meu irmão não tinha chegado ainda, meu pai não tava. Mas eu tive que mandar o cara embora. E até depois... E você tomou a decisão e já fez? Falou, meu, não vai ter jeito. Porque eu sempre tive essa essência de cuidar, né? Então eu tava expondo tinha um monte de menina, gente ali e tal, que ele poderia fazer uma grande cagada. Falou, se for pra fazer, faça comigo, né? E aí eu tive essa coragem de tomar, de fazer. E aí falaram até que ele ficou um tempo ali, meio na esquina ali e tal. Então... Por que eu queria contar essa mensagem? Porque, cara, às vezes, para quem tá liderando, é muito difícil, sabe? Que fala, pô, o Daniel, o cara ganhou tudo do papai, alemãozinho, loirinho, teve tudo na vida. Mas não é bem assim. A história... uma boa época eu me blindei, assim, de não contar esse tipo de história, ficava muito fechado. Mas a realidade é bem dura, sabe, Marquinho? Para você liderar desde o começo e tal... então imagina isso para a cabeça de uma criança. Eu poderia ter me traumatizado e nunca mais querer trabalhar, né? Então, para quem tá liderando hoje e tal, tem que ter muita saber que outras coisas acontecem. Cara, você tá ali, enfim, na tomada de decisão importante da empresa e, cara, a empresa não é uma acumuladora de sucessos, né, que vem de ano após ano, onde a coisa só cresce. Cara, a trajetória do sucesso era feita de altos e baixos, né, cara? Sim, sim. Né? Cada onda... Você pode cair menos, né? A gente aprende, machuca menos. Eu tava outro dia conversando com a minha mulher e lembrei dessa história. Falei, caraca, eu tava pensando em escrever um livro, mas eu começar por essa parte. Mas você imagina, o moleque, o cara que eu vou mandar embora, falou que ia me matar, meu. Então, é muita história, né, pra gente contar, cara. A gente se diverte. E aí é o seguinte, aí você tá lá, enfim, trabalhando na empresa do seu pai e tal. Em algum momento você decide que você vai ter uma experiência diferente. Você vai trabalhar em outras empresas do mercado. Como é que isso aconteceu na sua trajetória? Bom, aí chegou um momento quando o Antônio nasceu, né? O Antônio nasceu e outras coisas começaram a acontecer e a vida, né? Veio um momento de reflexão, né? Ele tá com quase 15 anos agora. Você é pai, você tá trabalhando... Quando sua namorada, sua esposa, não sei como que era a ordem cronológica da história, mas enfim, quando vocês engravidam pela primeira vez, você trabalhava onde? Eu trabalhava no Ed News, estava com ele lá, Ed News. Eu trabalhava muito na Dynet também, eu tinha essa coisa meio dupla ali, porque a Dynet era consultoria, então eu fazia consultoria junto com meu pai na área de mídia, eu me especializei em mídia mesmo, né, mídia mais offline, mas é a minha base, assim. Então eu trabalhei para clientes como Bayer, né, para a própria C&A, para vários clientes que eu fiz muito plano de mídia, comprei muita mídia. Esse era meu background. E o Ed News era uma coisa mais divertida que a gente tinha, né? Mas aí, quando eu penso em sair, eu realmente pensei, falei, eu tive várias propostas, assim, para sair, né? Até, não sei, né, se fosse voltar ou como teria feito diferente, mas ter mais coragem. Eu acho que esse é o feedback para quem tá ali, ter mais coragem mesmo. O empreendedor bom mesmo é o cara que tem coragem, que toma tombo, levanta e vai de novo. Então, se eu tivesse mais coragem, hoje me considero jovem, 45 anos e tal, mas tem que ter coragem, né? Então, esse foi o aprendizado. Eu saí e fui para B2W. B2W é grupo do Americanas, né? Sim, gigante, né? Fui para lá, tinha um cliente que atendia e tal, eu fui vender Shoptime.
né? Fui vender Shoptime. Shoptime para TV. Eles estavam com uma coisa de transformação. Tinha um amigo que tinha assumido toda a parte de produção audiovisual, que eu sempre fui apaixonado, e ele trabalhou mais na parte... Fui para o Rio, conheci todos os estúdios e tal. E aí chegou ali quando foi o meu primeiro contato com uma coisa mais tecnológica, de gerações de leads e tal. Era quase uma mesa de telemarketing, mas já virada para venda, né? Então, cara, os sellers, os grupos, vender para a própria base, uma coisa, foi um aprendizado muito grande ali. Eu fiquei muito perto do pessoal do grupo AMI, né, que é aquele cashback que eles têm. Então, só que no mundo corporativo, cara, como eu sempre fui muito pilhado também, eu não tinha paciência de esperar as coisas acontecerem, né? Então eu falava, cara, se a gente conectar isso aqui com o Google, peraí que eu já vou falar com o Bebiano lá e tal, né? Já fazia as conexões, o cara falava, não faz nada disso, né? E aí eu fui atropelando um pouco os processos. Bem intencionado. Aí o chefe me mandou embora. Por isso que a gente se dá bem, né? Porque a gente não atropela, os dois atropelam junto. O Vasco me mandou embora. Hoje ele tá no Facebook, é um puta cara. Se eu tivesse seguido, eu ia voar junto com ele. É um puta cara bom demais, eu entendo os processos e tal. Mas não deu liga, porque ele falou, cara, mas você tá falando com umas pessoas que não é pra falar. Então, foi meu primeiro contato ali. Depois eu fui pra Jovem Pan. Fiquei um tempo e tal. Fui pra Jovem Pan, lancei a Panflix, junto com o Tutinha. É verdade, putz, você me recebeu lá. Eu lembro da gente dando uma voltinha ali pela Jovem Pan quando eu tava montando os LEDs lá. Isso, cara, isso. Quando lançou a TV, antes da TV ela era streaming, né? Era no YouTube, era a Panflix, né? Que era um aplicativo. Então eu fiz todo o planejamento de comercial, né? Então, como tinha esse estofo de Dynet que atendia muita gente, né? De veículos e tal, montei toda a parte de planos. Foi um desafio mesmo, né? Tinha uma galera lá que fazia uns números, malucos. Trabalhando com o Tutinha. Trabalhando com o Tutinha. Claro que ele me mandou embora também. É muito bom, pô. Tutinha, vai voltar a trabalhar lá com seu pai, vai, meu. Um beijo, Tutinha, te adoro. Mas foi legal, foi um com o Rodolfo Negrão, né? E a Marcela, uma querida. Beijo, Marcela. Aprendi muito com a Marcela. A Marcela ficou lá. Eu achei que a minha troca foi muito boa com a Marcela, assim, né? Eu acho que ela já estava com uma cabeça mais preparada para o digital, né? Que a galera não estava entendendo nada que estava acontecendo, né? Mas foi muito legal. Pô, que bacana. E eu conheço o Daniel um pouco antes disso, né, Daniel? Através do nosso amigo comum, o Megali. Né? O Megali que apresenta a gente, eu estava trabalhando na HBO e começando começando os primeiros passos de Amigos do Mercado. E aí que a gente acabou se conhecendo lá, ainda estava na época dos grupos de WhatsApp e do Publishop. Publishop, que daí o Paulo, meu irmão... Cara, muito com o delay, né? Que vocês fizeram. E curioso que era na Verbo Divino, que era a mesma rua da Dynet, né? Da sede ali do Ed News, né? E o Publishop dava para ir a pé, né? Então foi o que... Claro que vocês faliram o bar, né? Exatamente. Publicitário abrir bar, cagada, certeza. E a gente reuniu, cara, as primeiras reuniões do Amigos do Mercado foi lá no Mr. Beer do Delém, da Cris lá, e com amigos deles lá. E a gente o Ed News, cara, foi o primeiro portal que deu alguma notinha do Amigos do Mercado também. O Paulo fazia questão, falava, não, esse aí tem que dar, pode dar essa pauta. O chopp é de graça hoje. O Paulo era cara sempre das festas. Né? Cara, e foi, nossa, a gente ficou emocionado, caramba, a gente saiu no Ed News, aquela mesma sensação que você teve, né? Assim, cara, a gente sendo prestigiado pela mídia, agora a gente aconteceu de fato, não é só o grupo de WhatsApp e a galera se reunindo para tomar um chopp. Com certeza. E aí, vou trazer a história de novo aqui para o seu lado, né? Aí, cara, aí beleza, você é pai, né? Começa ali a empreender muito, criando soluções pós-Lei Cidade Limpa, que deu aquela bagunçada toda na história, né? E a partir disso, como que anda o negócio da Multifaces? Eu dei uma acelerada, né, na história, né? Pulei muito. Mas fui pai com 21 anos. Né? Multifaces nasceu a partir de 2007.
A vida do empresário, como o Daniel diz, sabe que não é essa moleza, não, né? De Instagram, que a gente... Eu nem sou muito de postar Instagram, mas é essa vida de Instagram que todo mundo posta. Não é, não. A gente tem que ralar, né? Porque a ideia de Multifaces foi incrível, mas até eu chegar lá, eu não tinha lugar para... Eu não tinha espaço para pôr painel de publicidade, porque eu tinha vendido tudo. Eu tinha todos os locais que eu arrumei, eu vendi para outras empresas, então não tinha mais espaço, né? Então eu falei, cara, o que eu faço, né? Como que eu vou me reinventar? Eu falei, não, vou para a rodovia. Aí meu pai ficou com meu irmão em São Paulo e eu fui montar painel na rodovia. Aí foi 2001, meu primeiro cliente foi Ultrafarma. Caramba. Então, até aí, cara, foi difícil, né? A Ultrafarma bancava ali o meu aluguel e tal. Então, cara, correria, 3 filhos. Bom, aí, resumindo, vou pular bastante aqui. Veio um dia, eu fechei um clientaço que foi o que me salvou a vida. Que aí eu fazia meu milhão, né? Que aí foi cliente grande, que era Continental Pneus. Que aí me deu a oportunidade de ter tudo que eu queria e montar Multifaces, ter grana para fazer isso. E aí, de 2007 para frente, dessa nota de Ed News para frente, que foi 2010 isso, aí a gente veio conquistando o mercado e trazendo as empresas confiando na gente, o cliente confiando na gente, porque a gente trabalha... Não, é um grupo, tem eu, o Cássio, tem o Hugo, sempre estivemos juntos desde criança, né? Então, a gente constrói uma história onde as empresas acreditam na Multifaces e as marcas já vêm igual Vitor Hugo no mercado de publicidade, ele fazia o que o seu Rosa fazia, que era... eu via meu pai pegar no telefone e vender. Eu ligo pro Márcio Maia, que era da Multipropag, tudo que era da Multipropag hoje é da Multifaces, né? O Márcio me conta história e fala, pô, teu pai era o maior vendedor da história, porque o cara pegava no telefone, ele acordava meio-dia, pegava no telefone, ligava e dormia de novo. Eu falava, né? Então, assim, quando a gente vai contar a história, mesmo que é um papo de amigo, a gente vai voltando no tempo, vai lembrando das coisas, né? Porque é muito louco. Mas assim, a questão da confiança e da constância é o que faz a gente ter crescimento, né? Assim, é a consistência, né? É a consistência. Eu, com 17 anos, tive um coma, cara. Fiquei 5 dias em coma. Caramba. Né? Com 33, eu tive outro. Caramba. Então, cara, assim, você passa várias coisas na vida que o Daniel vai falando de reflexão, de vida. Não é só trabalho, né? A gente tem que ter tempo para se rever, para mudar. Então, a empresa está indo bem, vai bem, e o mercado vai e vem. Não é todo ano que a gente está muito bem. Tem anos que a gente está muito bem. Número de painéis nós temos parceiros do Brasil inteiro, graças a Deus a gente atende o Brasil inteiro, mas o mercado hoje o mercado não está bom para ninguém. Você vai perguntar, não está não, né? Mas então assim, a evolução ela vem crescendo, a gente vem acrescentando. Eu sempre fui empreendedor de buscar tecnologia, buscar as coisas novas. Eu fiquei escutando aqui o Daniel falando do seu Rosa, vai estudar o digital em 95. Cara, eu estou trabalhando com a inteligência artificial, buscando tecnologia. Mais de 10 anos que eu estou trabalhando nesse negócio. E Caramba, agora que essas coisas estão explodindo, coisa que eu falo, nossa, cara... a gente fica trocando essas ideias, eu e o Daniel, eu falo, isso é coisa que eu tiro... enquanto eu estou contratando gente para fazer, eu falo, putz, em 2 minutos eu faço. Eu faço. Então, eu falo, as coisas acontecem quando a gente tem visão das coisas, né? Mas tudo tem a hora certa e o lugar certo para acontecer, né? Mas é isso. Acho que o mercado publicitário ele tem uma constância. Já foi um mercado bem difícil. Assim, o nosso mercado de mídia OH já foi um mercado que os empresários... Assim, como eu era moleque, eu via assim, os empresários... discutiam entre eles, ali era briga de foice, né? Por causa de um espaço. Ou um colocava um painel na frente do outro. Hoje não, hoje eu vejo... Até a gente conversou sobre isso outro dia ali no SBT. Hoje a gente está conseguindo, através
das comunidades, né? Amigos do mercado. Em breve vamos ter outras fazendo a mesma coisa, que é essa união de respeito, né? Onde um empresário está do lado do outro, não só por competir, mas poder até ajudar. Né? Por isso que assim, a Multifácil ela sempre trabalhou nesse ponto de vista de conectar empresas. E a gente está sempre próximo, porque eu sou amigo de todos os empresários, eu não tenho nenhum inimigo no mercado. Sim. E eu via muitos inimigos ali naquela época. E ainda que falam, você vai em algumas reuniões e fala, os dinossauros estão aí, né? Ainda tem alguns. Mas, cara, eu acho que assim, é uma evolução, eu acho que a gente tem esse papel de poder fazer essa mudança, sabe? Então, cara, e quando você vê, né, os precursores do mercado publicitário, no mercado de comunicação, assim, cara, são caras que competiam muito fortemente, mas eles tinham relação entre eles. Se você pega o universo da TV, né, tanto a família, né, a família do Tutinha, quanto a família a família Saad, família Silvio Neto Santos, Camargo e tal. Esses caras, eles se relacionavam entre si. Claro. Não, eles eram amigos, eles eram amigos, eles sentavam ali na mesa, discutia pra caramba, sim. mas era competição igual futebol, cara. Sim, dentro do campo. Mas que se desenvolva o setor. É claro, treino, jogo é jogo, não é verdade? Exatamente. Deixa eu trazer pro lado do Daniel novamente. Dani, aí me conta um pouquinho sobre o desafio de você voltar pro Ed News, só que agora numa posição diferente, onde você lidera a companhia mesmo, volta como presidente do Ed News. Como é que foi esse movimento seu? Bom, daí eu lança Panflix e tudo, né? Eu na Jovem Pan ali, foi um movimento, né? Tem um movimento de caixa, né? Muito maior e tudo tal, né? Diferente ali, foi importante para mim, mas veio a pandemia, né? E a pandemia, a gente sempre trabalhou com a garotada tal, e já tinha o metrô ali, perto ali, né? Do Santo Amaro ali, a gente fica muito preocupado. Eu fiquei, toda a minha família com meu pai tem 73 anos, né? Tinha quase 70 na época. E muitos amigos do mercado, né? Que começaram vários da Record e tudo. Meu sogro trabalhava na Record também, perdeu vários amigos. E a gente ficou muito assustado, né? A gente ficou muito assustado e a gente decidiu que não era para ele ir mais pro escritório, né? Até por conta da minha mãe, que aí voltar, e ele ficou contra, ele queria ir, mas depois a gente decidiu que não. E aí, nessa hora que, tinha que reinventar tudo, né? Porque a gente sair da nossa sede própria e tudo, refazer. Foi quando eles que me convidaram para assumir como CEO do grupo, né? Do grupo tinha ainda a Dynit ali, e aí a gente foi morar em Maresias, meus pais tinham uma casa em Maresias, fui morar lá, fiquei uns 4 meses ali morando, né? Passando a pandemia, refletindo bastante, tal, o que eu ia fazer. É claro que a minha mulher foi contra, né? Largar ali o emprego, né, de ter estabilidade financeira e tal para empreender, né, porque são vários tombos, né. Mas aí, bom, eu conversei bastante com ela, tal, a gente topou e, né, fiz alguns movimentos e tal, para empreender. E de lá para cá a gente vem fazendo várias mudanças, né, não é fácil, né, muita coisa a gente tem que se reinventar, a gente tá criando muita coisa nova. O portal tá quentinho aí, né, pra gente lançar, era pra a gente lança essa semana. Antes você lançou a marca do grupo, né, porque também isso eram, por mais que as companhias já sempre existiram tal, mas vocês não tinham uma marca que explorava ela como a que encabeçava tudo, né? O Ed Group, a gente lança o Ed Group, então onde a gente começa a olhar para tecnologia, a gente faz a virada agora de uma empresa de conteúdo para uma empresa de tecnologia também, né? Então a gente tem aí alguns lançamentos de aplicativos e tudo que a gente vai lançar. E também evento, né? Então a gente começa a olhar para o evento pós-pandemia, a galera quer se ver, se abraçar, né? Pô, que legal se ver e tal, tem que ter isso. A gente tem aí o
o Indie Summit, que a gente lançou, né? A gente lançou dentro do Flávio Horta, um abraço pro Flávio, grande Flávio. O Flavião esteve aqui. Falou, Então, tem um cara episódio do fera. Flávio, assista o episódio dele. O Flavião é gente fina demais. Gente fina. Daí ele fala, cara, vocês têm que montar um conteúdo dentro do Digitalks, né? Cara, que é isso? Daí ele fez uma plenária de advertising e a gente tocou lá. E lá eu fiz foi minha primeira entrevista de palco, assim, de sentir uma coisa bacana, que eu entrevistei o Nobru, que é um moleque que tem 50 milhões de seguidores, né? O Nobru e tal, e o pessoal, e o Gui, um abraço para eles também, que o Gui é o CMO da Smart Fit, né? Então a gente fez um bate-papo ali junto com o Alan, da agência 3C Game, fiz um bate-papo ali falando sobre como que a academia mudava a vida do garoto, porque senão só se alimentava mal, não dormia bem e tal, só jogava, ele entendeu que ele tinha que ser um atleta, que ele tinha que se cuidar e tudo mais, e a Smart Fit abraçou esse movimento, você vê, nada óbvio, né? Então foi um bate-papo legal, e aí dali a gente criou, aí o Flávio vendeu, né? Vendeu para o Kepler o evento, Digitalks, né? Tá morando lá em Portugal. E aí a gente ficou, então agora precisa criar o nosso próprio. A gente criou o Indie Summit, então, ano passado, um primeiro piloto ali para as agências independentes, né? E esse ano acontece... Que era uma cena necessária, né? Era necessário levantar a pauta da agência independente, né? Da agência não, e das marcas, né? Do empreendedorismo independente. Um movimento que a gente viu, então assim, eu mesmo, né, lá atrás, teve uma época que o Hugo Rodrigues quis comprar a Dynet e tudo para dentro da Salles, para ir para Modem, né, que é a Salles Modem e tal, então a gente acabou não fazendo isso nessa decisão, mas era um movimento natural, você crescia e era comprado. Então o que a gente viu agora, que é um momento também de propósito, sabe, Marquinho, que acho que as pessoas, né, estão buscando cada vez mais isso de... Cara, eu não quero só vender pelo dinheiro, eu não quero que vire uma empresa econômica, mas que ela mantenha a minha cultura, mantenha a minha originalidade, ainda mais no mundo de AIs, né? Onde tudo é meio flat, tudo é muito rápido, todos os filmes vão ficar tudo muito parecidos, né? Vai se diferenciar quem? Quem faz pelo lado mais orgânico, quem faz o lado mais original, que tem coragem, né? De novo a coragem, porque, poxa, a AI, ela é flat, porque ela não tem coragem de errar, né? Ela vai fazer sempre a mesma coisa, né? Então, o que a gente viu das agências independentes, um movimento de... né? E os clientes abraçaram isso também, né? E do nosso lado, né, como Ed Group, o que a gente viu do Indie Summit? Que a gente tem um pouco da responsabilidade de montar a estrutura, porque o cara é super criativo, super premiado, outro dia tava... o Marcelo Reis com a gente, 42 leões em Cannes. Porra, o cara já é um baita executivo rico, né? Já fez tudo, daí agora vai empreender, mas ele não sabe fazer gestão, ele não sabe fazer contabilidade, ele não sabe... chato, é isso, eu sou redator, não sei o que fazer isso. Então, a parte da metodologia também a gente tem uma resposta, inclusive o Kepler vai palestrar no Indie Summit, a gente tem um movimento que tem isso da capacitação, sabe, do empreendedor, porque ele precisa olhar para isso, né? Vocês aqui de Amigos do Mercado, você liderando, né? Então, é esse movimento que a gente tem das independentes. A gente está bem contente, dia 30 de outubro, né? A parceria, e também vocês são media partners com a gente. Sim, estaremos lá, né? Estivemos na primeira edição, inclusive, né? Só que dessa vez, puxa, tive a honra de poder estar com um painel. Estaremos com um painel lá. Vou moderar um painel no Indie Summit. Estou muito feliz, que, aliás, agradeço aqui publicamente, né? E que legal, acho que é um movimento necessário. Estava falando com o Felipe Gana outro dia, né? Que também está liderando ali uma comunidade de agências independentes. Sim, né? sim. Enfim, acho que nos unirmos através de comunidades é um caminho muito interessante, né? E fazer um evento, e dessa vez vai ser um evento grandioso, né, cara? Isso, 600 pessoas 600 ali no pessoas. State, né? Já cresceu bastante, então a gente já tem grandes media partners com a gente, CNN, Isto É, vários parceiros, Band News FM. A SBT é nosso cliente, já patrocinador com a gente, também Artplan, então já tem uma turma bem grande participando. E vocês, né? Então acho que você liderando, e isso foi legal pra gente, porque a gente achou que seria mais de agência, mas de repente a gente viu um movimento de produtoras independentes, né? De estúdios de design independentes e também de clientes independentes, marcas né? independentes, de marcas, né?
Então, o CMO da Balduco falou no último evento, falou, mamãe sou indie, né? Ele brincou, né? Que ele falou, cara, você não precisa falar com o Global demorar 3 meses para ele responder sobre a campanha, né? Então, eu te respondo rápido em 3 dias, vamos, não vamos, go, no go. E um orgulho de Brasil para o mundo. Isso, porra, isso é uma coisa muito legal. Foi exatamente quando que o Guaraná Antártica colocou o capacete do Senna no Sphere ali em Vegas, né, meu? Cara, você colocar o Guaraná Antártica em Vegas do Brasil para o mundo, isso é um movimento muito legal, que Washington tinha muito disso, né, cara? Não, vamos levar o W Brasil no nome, né? O cara levava o Brasil, né? Ele não queria copiar o que o gringo tá fazendo, né? Que acho que são os movimentos, né? Então esse resgate está muito no Indie Summit. E a gente está bem feliz, e você vai liderar a parte dos clientes, né? Das marcas, dos CMOs que vão participar desse bate-papo. Cara, que a ideia, estava até conversando com a Kate, aliás, um beijo, Kate, né? Nossa querida, que a gente estava falando com ela sobre levar a pauta de comunidade também ali pro Indie Summit, né? Como que as marcas conseguem construir tribos, né? E conseguem ter esse poder de juntar pessoas em torno, né? do propósito da marca, da história da marca. Né? Então a gente está aí buscando as marcas que estarão lá com a gente, mas fico muito feliz de poder estar ali no Indie Summit junto com vocês. Né? Acho que é um grande passo aí também do Ed News, que tá, como você disse, né? Tem várias outras novidades que vem por aí. O que tem o spoiler, mas vou passar para o Ivo, que é o especialista aí, o que a gente tem também. Pode falar, Ivo? A cara do Ivo. Meu papel aqui é provocar, né? Mas vocês fiquem... Ou você conta aqui, ou você conta no grupo Amigos do Mercado no momento adequado. Qual é o assunto que você quer falar? Do Amplifique, né? Já falou. Que é uma comunidade que tem, enfim, toda a tokenização da audiência, né? A gente está indo aí em blockchain. E aí volta ao propósito, porque... o que a gente vê? Poxa, é legal, tal. A gente sempre, né? Eu acompanho há décadas, né? Vocês, tal. Como que é o mercado? Sempre quem tá lá liderando e quem tá tentando chegar, né? Então, o mundo dos influenciadores hoje é meio isso também, né? Pô, todo mundo falando lá da Virgínia, não sei o que, tal, lá. E quem tem ali, né? Quem é especialista de outros temas, um professor, alguém que mexe com uma marcenaria, um mecânico, tal. O cara tem 10, 15 mil seguidores. E até do mercado, a gente tem vários especialistas do mercado que não são remunerados dessa forma, né? Pô, o cara não é muito pequeno, ele não recebe, né? Então, o que a gente criou é uma plataforma que dá não só voz, mas ela traz viabiliza pro jogo, né? Traz pro jogo, aí o Ivo vai contar a mecânica, mas ela traz pro jogo da distribuição do budget também pros influenciadores, né? Então... é um formato bem legal, que é o aplicativo do Amplifique, certo, Ivo? Cara, com certeza. Que é vamos ver se eu entendi, né? Que é uma forma de conectar marcas aos nano-influenciadores, enfim, e influenciadores de todos os tamanhos ali, entendendo como que fica uma distribuição justa do recurso da marca. Mais ou menos. Acho que é da audiência, né? Hoje, o que a gente... O Amplifique, ele tokenizou a audiência. Então, eu dou a oportunidade, nós damos, as marcas dão a oportunidade delas terem voz. Mas a audiência hoje do Amigos do Mercado se torna o quê? Um amplificador do teu conteúdo e das marcas que te patrocinam. Então, o que você compartilhou aqui hoje, muita gente vê, mas não compartilha. Sim. Entendeu? Então, essa audiência, amanhã, que a gente está lançando... eles vão não só ver, mas eles vão compartilhar pela marca. A gente transforma marcas em fãs, audiência em fãs e fãs em vendedores. Caramba! Então, hoje um jogo de futebol tem 200 marcas patrocinando. Só que elas só estão ali, é branding. Então, você deixou de fazer branding. O merchan que você fez aqui hoje é merchan. Sim. Só que você fala para a tua audiência... curte, compartilha. Ele não curte e não compartilha. Só que se ele estiver ganhando esse budget que a gente investe em tráfego, em monte, e hoje que é caríssimo,
Hoje a gente investe 1 centavo e a nossa audiência compartilha, porque ela não é só apaixonada pelo Amigos do Mercado, ela é apaixonada pelo Marquinhos, pelo Daniel, pela marca que eu tô falando. pela marca. E elas vão se tornar apaixonadas pela marca, porque a marca vai criar experiências. E a gente queria tudo isso dentro de um app tokenizado, onde a gente tem toda a estrutura, desde a gente é motor. A gente conecta marcas à audiência. E a gente está no meio disso. E a audiência com redes sociais. Então, isso faz com que você tenha uma diminuição de até 90% de CAC. Caramba. E aí a sua audiência se torna vendedora. Então, você imagina que você tem 1 milhão de fãs. Esse 1 milhão de fãs estão compartilhando de 4 ou 5 vezes. Você aumenta a sua base. Você pode falar do músico? Não. A gente pode falar que a gente fez para um músico e esse músico ele aumentou 150 mil compartilhamentos. Pedindo para sua em audiência 15 compartilhar. dias. Ele nem pediu. Caramba. Você tem uma brincadeira de escute e ganhe, você tem algumas coisas assim, é quase Você que gamifica quase a que um história. resgate A gente da é Blitz tudo de gamificado. rádio que você faz no digital hoje com uma gincana, né? E aí, quem mais participa da gincana, por quê? Porque principalmente, né, hoje, no Ed News aí, baita orgulho pra gente, hoje nós tivemos mais de 4.600 compartilhamentos de uma matéria no Instagram, né? Caramba. 4.600. A gente tem tempo, 8 né? mil seguidores. Então, cara, aí é que tá. É o engajamento. A gente tá falando pra galera certa. Não tá... tal. 4.600 pessoas compartilharam. Foi o do Burger King que a galera fez a brincadeira de pintar. Então, o que essa moçada quer? O que a galera quer hoje? Eles querem experiências, eles querem ir pro Lollapalooza, eles querem estar no palco especial, eles querem ter acesso ao artista, sabe? Não é só sobre o cashback, né? Ele quer criar experiência. Então, o que a gente está proporcionando dentro do aplicativo? Proporcionar histórias, as agências podem criar histórias, criar gincanas, experiências que quem compartilhar mais, quem participar mais, quem engajar mais, recebe um prêmio diferente, um prêmio pode humano. trocar por uma experiência É uma exclusiva. coisa muito diferente. Poderia sabe? estar sentado aqui gravando com a gente hoje. Exatamente. Então a gente É. pode criar e as agências têm a liberdade de criar esse prêmio, né? Então isso a gente está muito feliz, muitos anos de trabalho, né? O Ivo principalmente. Mas para onde a gente vai. Cara, com certeza o Amigos do Mercado está convidado a ter a comunidade lá dentro para criar as experiências com os parceiros. Né? Portal Claro. O portal vai. Agora você falou do Amplifica, agora a gente tem que falar do portal, né? Do que acontece, porque o Ed News Exatamente. agora ele vem com uma cara totalmente voltada para a comunidade. Ele vai ser ele mantém um pouco a comunicação do que ele era, né? Do tradicional. Mas ele vem com essa pegada de comunidade, de pessoas falando para pessoas, né? Não é só do jornalismo mostrando o que está acontecendo. Não, são pessoas reais, dores reais do que o mercado passa, né? E a gente abre um pouquinho mais para a economia criativa, então a gente vai falar mais sobre criptomoeda, a gente vai falar sobre e-commerce, varejo, a gente vai ampliar um pouco mais o espectro. Uma coisa que a gente até havia conversado num tempo atrás, né, Dani, o Ed News, até por conta da sua experiência em varejo e tal, né? Ele é muito mais um player voltado para negócios do que para publicidade em si, né? Enfim, tem como abrir muito mais esse leque, né? Eu acho que assim, é um movimento, um lado legal, né? E o Ivo tá comigo nessa. Agora eu acho que é de poder ter a sua originalidade no seu trabalho, né? Então, isso puxa um pouco para Indie Summit, porque eu adoro todas as agências e tal, mas assim, o que eu vejo assim, legal tal, mas no final alguém lá em cima fala, não, isso não pode, né? Que é o compliance. Isso estou dizendo eu como buyer, né? Que trabalhei muitos anos para buyer, não podia ter Facebook na época lá, então nada pode, né? Mercado. Então você bate no global e ele fala não, bate no global e ele fala não. Então agora a gente vem para um movimento mais humanizado, assim, né? De a gente estar mais próximo dos criativos, deles desenvolverem outras histórias dentro do Ed News. E também com uma virada muito para o próprio CMO, né? Que hoje cria toda a sua área dentro de casa, né? Que isso já era um movimento de house que vai explodir, né? Para quem não está ligado nisso. Então, as agências têm um desafio muito grande. As agências que trabalham no modelo só de mídia
estão fadadas a morrer, né? Então, todas, assim, não. Sim, porque isso é Toninho Rosa que falava e, a gente tá aqui com os smartphones transmitindo por streaming e ele falava, a televisão vai morrer. E a galera se matando. Então, assim, o jovem não quer mais saber desse tipo de... você me empurra a mídia... Não. E é um pouco do autoritarismo, né? Então, eu você quero escolhe que eu vou participar, assistir a né? hora que eu quero assistir? Não é. Então você vê assim, né? O SBT é um baita parceiro, nosso cliente, se desenvolvendo, se reinventando, criando histórias, participando muito mais, né? E o bebê tá fazendo um super trabalho lá, né, cara? Um abraço pro Varela também. O Varela que estará aqui, hein? Varela tá nos próximos episódios aí. Vavá. Muito bom. Varela Isso aí, mas eu me perdi, acho. Saiu de um lado da mesa, tá do outro lado da mesa, né, cara? Cara, eu conheci o Vicentinho lá na Fischer, quando ele tava com a conta da Continental, e eu pulando de agência pra agência, olha que loucura. Não, cara. Aí eu encontro o cara agora lá no SBT, a gente fala, caramba, mais de 10 anos que a gente não se vê, cara. Não, o Vicente é disruptivo, cara. Ele é, ele é muito bom. Muito bom, cara. E viveu uma trajetória na mídia de extremo sucesso, né? E sempre olhando com um olhar de negócios, né, cara? Não é à toa que tá voando lá no SBT, né? E vai poder contar todas essas histórias aqui. Tá difícil, mas a gente vai conseguir trazer você, viu, Vicente? Agora ele tá lá em Cannes, né? Ele tá trabalhando muito, Vicente trabalha demais, muito, cara. É um momento de muita transformação, né? Puta, um baita orgulho, né? Vi lá a matéria da Dani, né? A entrevista da Daniela Beirute no meio mensagem, o quanto... Ela falando dele, falei assim, cara, que legal, né, meu? Sim. O jeito bacana que ela fala do Vicente. Ele tem esse drive de mercado, né? E também... Eu acho assim, já passaram vários, né, grandes colegas lá como superintendentes, né? Agora superintendente comercial, mas assim, sempre mais com essa visão da mídia e da meta e vai. É importante, claro, né? O time de vendas. Mas a comunicação que eles... Mas ele tem que ser mais disruptivo, ele tem que transformar, ele tem que estar próximo, né? Porque ele aponta com o mercado, né? Então... E muito louco, né? E trazendo o SBT raiz, que nem tá na comunicação agora, né? Assim, cara, precisou ver um cara... completamente fora do eixo, né? Porque a gente vinha lá de lideranças de grande sucesso comerciais de outros veículos e tal. E aí veio o cara da mídia, né? E o cara da mídia falou assim, cara, não, vamos resgatar a essência do SBT. Pô, Marquinhos, mas você sabe que isso que você tá falando agora é exatamente o que a gente vai fazer. E o que a gente quer fazer. Né? E você já tá convidado a fazer junto com a gente. Porque a gente quer trazer esse tipo de conversa. É a visão do cara da mídia com o cara do varejo, esses conflitos, mas não é o conflito de ideias, mas é trazer essas visões diferentes para uma mesa de bate-papo, onde vai ser muito produtivo. Vai trazer crescimento para quem está assistindo e não só e para quem está nesse bate-papo. E o poder da recomendação, cara. Sim, recomendação claro. tem um valor danado, porque, cara, quantas vezes a marca precisa impactar a gente, né? Quanto estímulo, quanto investimento precisa ter, versus o Daniel chegar e falar assim, pô, Marquinhos, que bom que você tá na Paulista, cara, não deixa de comer um hambúrguer lá do lugar tal. Cara, essa marca pode me impactar muitas vezes. Cara, o Daniel falou uma vez, eu vou. Sim, é uma recomendação do amigo. Esse é o Amplifique, né? Porque é o peer-to-peer, né? Eu conto para você que você conta para o seu amigo. Boca a boca, né? Não. Né? Não que a publicidade não funcione, mas, cara, a recomendação tem um poder enorme. E aí entra a família, né? Então até o Ivo tem um estudo que eu acho que compartilha até 4 vezes, né? É o poder do boca a boca digital que a gente criou. Família, outro, né? Eu acho que é muito legal, né? É a onda, né? Marca. Já é um movimento da marca se tornar influenciadora e não ter o influenciador pela marca, né? Por isso que a gente cria fãs das marcas. Mas aí é que está o movimento. A marca vira influenciador, o seu fã, a sua audiência vira seu fã, que compartilha o seu conteúdo porque ela começa a gostar do que você está fazendo, né? Então isso cara, não tem preço, né? Você paga tanto por audiência que quando você cria o desejo e faz com que os seus fãs virem
indiquem seus produtos porque amam o seu produto e amam a sua marca, a gente faz com que isso seja viralizado. Envolvido numa ação, né? Não envolvido numa troca financeira, mas numa gincana. Acho que a palavra gincana é muito tem legal. tem a troca financeira. Não tem, mas é que troca tem... por uma experiência. Você pode trocar por dinheiro até, né? Porque é uma inclusão social e digital. Mas o tesão de tudo isso é o quê? Realmente que a gente gerou uma grande experiência da marca para a audiência. Né? E essa audiência ela se torna realmente fãs. Então, se a gente tem são 27 comunidades de cada segmento. Então, eu vou colocar uma caneca do Amigos do Mercado. Tem vários apaixonados pelo Amigos do Mercado, mas ele quer trocar essa experiência numa comunidade de game. Né? Eu fui diretor da Confederação Brasileira de Game. Pra você não... A gente fala... Eu só falei da minha profissão, do que eu faço no dia a dia. Cara, mas eu sou diplomata. Eu sou juiz. Arbitral. Caramba. Então, a gente convive com pessoas o dia inteiro, né? Então, o meio, né, faz com que você aprenda muitas coisas. A gente tem o lado humano de poder ajudar, de poder entender como que as pessoas sobrevivem a questões tão difíceis. Né? Assim, tudo isso que nasceu no game, do enxergando aquela molecadinha ali da comunidade querendo jogar e, cara, não tem um celular. Acho que esse é um ponto bem importante agora de movimento nosso, né? Então, de busca mesmo de propósito. E aí a gente já falou com alguns parceiros aí, veículos maiores e tal, e a gente vê que mesmo no digital, Marquinhos, eles querem continuar sendo só protagonistas, sabe? Não, mas poxa, vai compartilhar, ele vai ter um cashback e tal, mas então não tá pensando na audiência, tá pensando mais no que o algoritmo vai pensar sobre eles, né? E aí que eu acho que é um grande começo do fim, assim, porque, cara, a gente não pode trabalhar só pro algoritmo, sabe? A gente tem que hackear o algoritmo, tem que fazer ele copiar a gente, né? Então, o que a gente vê é isso, são movimentos o Brasil precisa muito de gente. Quantas pessoas queriam ir no show tal e não tem condição, né? E aí, de repente, a marca vai te proporcionar aquilo, né? De um ingresso. Cara, né? e o seu poder de comunicação tem valor, né? O seu poder de engajar os seus tem valor. Sim. Né? E poder, enfim, fazer trocas justas em cima de tudo isso. É bacana. Isso até arrepia, né? A gente pensar, até arrepia, porque a gente vai mudar a vida de muita gente. Com certeza, isso nasce por causa do Ed News. Teve muito trabalho de criação, mas isso nasce da gente juntar, eu e o Daniel aqui, e falar, cara, vamos lançar isso para tokenização de audiência através do Ed News, porque o Ed News tem propósito, e o propósito disso é ajudar as pessoas para a comunidade. Então, a gente criou uma coisa que é para a comunidade, que a gente está vendo hoje, que você tem o quê? Compra a mídia e vai alcance, não é? Então, a gente está fazendo o mesmo ciclo da televisão. Pau, alcance, né? Mas o engajamento não dá para... Daí você entra na pessoa, você quer participar? Isso é importante para você? Poxa, claro que é importante para mim. Fazer uma viagem, né? Ir para Cannes. Quem que não quer ir para Cannes com Amigos do Mercado para cobrir, com Ed News, né? Compartilha aqui, quem mais compartilhar participa. Então tem uma série de gincanas envolvendo tudo isso, né? E aí, de novo, a gente volta de Cannes, né? Eu tive a oportunidade de ir há alguns anos, você volta outra pessoa. Sim. Porque você vai para lá e volta cabeçudo, você estuda demais, né? Primeiro a língua, você precisa lá estudar tudo, não tem tradução nenhuma, você precisa se virar. Então você faz conexões e tal. Você imagina a gente poder proporcionar para amigos do mercado e tal, o pessoal que vai lá, participa, tudo vai, faz uma viagem, vai para o XSW, volta outra pessoa, você muda a carreira da pessoa, né? Sim. Então isso é... E por experiências, porque também tem... faz o curso aqui, vende mais um infoproduto, né? Então, assim, claro que tem que estudar, mas a experiência, porque a experiência que acontece, a emoção, ela solidifica, né? Por isso a publicidade é tão importante, porque quando a gente só lembra das coisas que a gente se emociona. Sim. Que toca o coração, é verdade. O flat você esquece. Então, quando você faz uma viagem, né? O Léo trabalha com a gente, tá? O Léo Araújo, ele teve a oportunidade, ele foi almoçar em Cannes, e aí ele trombou com o Dan Wyden, o fundador da Wyden Kennedy. Daí ele falou, cara, você me desculpa, mas vou ter que fazer uma entrevista com você comendo hot dog. O cara falou, claro. E ele colocou na revista, na matéria. Então foi uma experiência de vida pro Léo, que ele falou, cara, eu saí lá da pedreira, né?
E eu estava em Cannes entrevistando o Dan White. A vida dele mudou. Né? Então é sobre isso que a gente vai proporcionar agora numa escala maior, certo? Muito, com certeza, muito maior e com o apoio de grandes marcas, de grandes parceiros, né, Daniel? Que já tem um ano praticamente que a gente está trabalhando só nesse movimento. Então, assim, lança agora o portal, vai ser no dia 6 mesmo? Tem esses... Não, daqui a pouco vocês vão ver. Quando sair, quando sair, vai lançar quando sair no grupo Gestores do Amigos do Mercado. Vai sair, a gente vai publicar. Falaremos lá. É isso aí. Mas realmente é um movimento que vai mudar muito e a gente vai mudar um pouco o modelo da mídia do Brasil. Acho que, né? Não, cara, é um negócio muito bacana. Você vê, a gente pôde aqui bater um papo, né? Falando desde do Ivo empreendendo com 12 anos, sabe? Do Daniel começando ali, olhando muito os passos do pai, junto com o irmão também. E as histórias são parecidas, né? Não, histórias parecidas. E a gente pôde passar por toda a trajetória e chegar, né? Hoje na casa dos nossos 40, 50 ou qualquer coisa parecida. Cara, ainda acreditando que dá para mudar o mercado, que dá para empreender, mas não empreender abrindo uma loja de canecas ou abrindo uma padaria. Não, cara, empreendendo, mudando a indústria. Né? Ainda dá para mudar a indústria. Né? O Amigos do Mercado não tem um paralelo. Você não fala, putz, Amigos do Mercado é igual aquele outro. Não, cara. A gente acreditou que existia um caminho de... Né? Eu lembro de conversar muito com o Daniel quando eu tava montando. Eu falei assim, cara, eu acredito que dá para montar algo que é ecumênico. É disruptivo. Cara, né? onde eu consigo conectar, onde por mais que eu sou um player do trade, eu, além de conversar com trade, eu ainda consigo juntar meio mensagem para Open Market, News, marcas pelo mundo, reclame no mesmo lugar. Porque se eu estou juntando SBT, Globo, né, o Zagari, a Manzar e o Alarico. Foi um movimento único. Parabéns para todos vocês. Acho que é muita baita vitória. Foi o único que conseguiu, né? Porque original, vários tentaram. Sobre isso, né? Sobre assim, cara, e é um espaço. Putz, a gente tá aí, o Amigos do Mercado vai completar 10 anos, né? Sendo que 4 anos eu estou empreendendo full time no negócio, né? E criando um novo espaço. Porque há espaço, como vocês estão colocando aí, né? Enfim, acho que... E lá, aqui no Amplifique já tem espaço para vocês. Sim, cara, estaremos juntos com certeza. Gente, quero agradecer demais, enfim, a confiança de vocês de poderem sentar aqui, dividirem histórias de vida de vocês com a gente, dos novos negócios. Somos aqui torcedores, estaremos juntos nessa história. Mais uma vez, obrigado pelo convite do Indie Summit. Né? E deixa, por favor, um recado aí final para os nossos, para nossa audiência, convidando para o Indie Summit, mas também deixando o seu recado final. Bom, grande prazer participar aqui. Poxa, infelizmente já acabou, né? Rápido, papo rápido, gostoso, né? Foi muito divertido aqui, já acabou. Então, ficou o gostinho de quero mais, né? Tem muitas histórias, né? Acho que foi muito legal trazer toda trazer toda essa retrospectiva. Obrigado. Então, algo muito mágico e que eu quero deixar para vocês é isso, de buscar a originalidade, buscar o novo. Dá para empreender de forma diferente. Sim, eu acho que a gente tem que se unir mais, né? O mercado ficou muito nessa coisa do ego, de competir um com o outro. Tem que ter o lado da competição, mas também tem espaço para todo mundo trocar. Eu acho que isso é um momento muito importante de poder ter essa troca. Então, isso é bem legal. Um espaço no Ed News para quem quiser ser colunista, falar, participar, né? O Ed News novo que vai estar muito aí ligado às comunidades, né? Diversas comunidades. E também o Indie Summit que acontece dia 30 de outubro. Então, já está lá no Simpla. Se você quiser comprar e participar dessa conversa... Deixa o link embaixo da tela aqui. Vamos deixar o link para vocês. Entendeu? Se você veio aqui chamar as pessoas para comprar, tem que dar desconto. Boa, Amigos do Mercado tem desconto lá nos ingressos do Indie Summit? Tem desconto, é só colocar lá o QR Codezinho lá no Simpla, né? Colocar 15% ali o código. De desconto? 15% garantido. Fechado agora, então vamos lá. Eu acho que é um momento único, tem esse movimento, eu acho que são 600 pessoas, né? A gente vai trazer muito esse debate de modelo de remuneração, como que a gente vai trabalhar e dar voz para vocês também, empreendedores. É um movimento de empreendedorismo, né? De que a gente quer empoderar, né? Capacitar mais profissionais que nem a gente, né? Que está aqui empreendendo, né? Então...
É isso, muito obrigado de ter participado. Muito bom, muito bom. E você, Ivo, deixa o seu recado final. Eu vou deixar um recado final aqui para você primeiro. Que Primeiro isso, agradecer olha essa isso. audiência. Eu quero trazer aqui, ó, Tá vendo aí? um vinho da minha vinícola lá na Argentina. Cara, que especialmente para legal, você. meu. O cara tem uma vinícola. O cara tem uma vinícola, cara. Traz um vinho bom. Nossa, meus amigos não têm nem uma adega, o cara tem uma vinícola. A Finca Própria é uma vinícola que fica no Vale do Uco. Esse é um vinho exclusivo, ele é somente para proprietários. Caramba! Temos 1.600 sócios no mundo e você está sendo privilegiado de receber um semillon, que é a primeira colheita de 10 anos, é a primeira que a gente está tirando de lá. Então você está recebendo uma garrafa. Que beleza, hein, meus amigos? Ó. Então já tem aí o Obrigado, convite, viu? Finca Própria, que a minha mulher que cuida dela é a Vanessa, que é apaixonada pelo que ela faz e é a CEO da Finca Própria. Então, Marquinhos, muito obrigado. Obrigado a todos. Espero que a gente acrescente muito para vocês. Estejam com a gente nos próximos eventos do Ed News, do Wind Summit, que a gente vai trazer muita reflexão e conexão. É isso. Então, siga-nos. Ed News. O perfil do Ed News é Ed News. Ed News Oficial BR. Ed News Oficial, Multifaces Brasil e o Wind Summit. Muito bom, é um brinde aqui pra gente terminar. Só faltou o vinho. Boa, o vinho, esse aqui vai ter que... Vou levar uma ocasião muito especial também. E você que ficou com a gente aqui até o final, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar com a gente aqui. Convido você a assistir todos os episódios que já passaram aqui no Papo de Amigo e para seguir com Amigos do Mercado aí nas nossas redes sociais também, nos nossos grupos de WhatsApp e nos nossos eventos também. E a gente se vê no Wind Summit, tá bom? Valeu, gente, um beijo, tchau, tchau, hein? Valeu!